Olá a todos, o meu nome é Lidiane Moura dos Santos, eu sou aluna do mestrado em Ensino de Ciências em Matemática e, juntamente com a professora doutora Hilda Helena Sowieszowski, participo do seminário com a temática de Evolução Biológica e Registros Paleontológicos de Alagoas, uma abordagem contextualizada para alunos do ensino fundamental. A paleontologia e a geologia ela é pouco difundida no ensino fundamental. E isso muitas vezes se deve ao fato do distanciamento entre a universidade e a sociedade. Isso são relatos dos trabalhos de Oliveira, Lima e Oliveira, 2023. Costa e Scheid, de 2022, eles também afirmam que a temática da paleontologia é vista como básica pela BNCC, pois apresenta pouco aprofundamento. A partir disso, trazemos os objetivos desse trabalho, que é estimular conceitos de evolução biológica com os exemplos de registros paleontológicos de Alagoas para alunos do 9º ano do ensino fundamental. A escolha dessa temática se deve ao fato dos alunos mostrarem-se instigados a respeito dessas questões de registros fósseis. Sempre havia perguntas durante as aulas e ficava sempre esse questionamento a respeito da existência de registros paleontológicos aqui em Alagoas. Então, essa temática foi trazida para que os alunos pudessem perceber que em Alagoas também há registros fósseis. A metodologia do trabalho, ela apresenta uma abordagem qualitativa, pois os dados são configurados de forma descritiva. A metodologia, ela é dividida em 2 momentos. O primeiro momento foi aplicado um questionário prévio e o segundo momento houve a intervenção. No desenvolvimento da intervenção, primeiramente, os alunos foram distribuídos em equipes e foi dado um texto para leitura e debate. Esse texto é de Teixeira, Pose e Silva, de 2012, e o texto trazia argumentos sobre o patrimônio arqueológico de Alagoas e esses textos foram impressos e entregues a eles. Posteriormente, essa leitura de texto e debate entre as equipes, foi feita uma exposição e também análise de cartazes em que continha animais da fauna pré-histórica de Alagoas, em que tinha a distribuição e o nome científico. Então, durante essa exposição, os alunos conseguiram perceber trechos do texto, que eles fizeram leitura e debate, e viram aqueles animais que estavam no texto, eles conseguiram observar em tamanho maior, ilustrado nos cartazes. Posteriormente a essa exposição e debate desses animais que eles viram no cartazes, houve atividade prática de simulação dos fósseis. Na aula anterior, foi pedido para os alunos que eles trouxessem os materiais para que houvesse essa prática de simulação. No entanto, como a turma apresentava uma vulnerabilidade social, então a professora trouxe para a sala alguns materiais que possivelmente alguns alunos não conseguiriam trazer. Foi perceptível realmente que alguns alunos não conseguiram trazer no dia da aula, mas foi perceptível também que os alunos entre si eles fizeram uma colaboração e foi utilizado não só os materiais que a professora distribuiu, mas também os alunos entre si se ajudaram. Então, a simulação dos fósseis, teve alguns alunos que não conseguiram de imediato fazer, não deu certo, mas na segunda tentativa eles conseguiram. Posteriormente a essa simulação desses fósseis, houve um jogo de perguntas e respostas, em que foi retomada as equipes da primeira atividade, da leitura dos textos paleontológicos, e foi remontado novamente essas equipes para a realização desse jogo de perguntas e respostas, que era sobre a temática agora das ideias evolucionistas, focando em Lamarck e em Darwin. Então, em 10 envelopes que foram colocados no quadro, eles foram enumerados de 1 a 10, e os alunos, em suas equipes, vinha um aluno ao quadro e escolhia uma pergunta. Ele lia a pergunta para a equipe e os alunos debatiam para chegar numa resposta, para saber qual era a resposta correta.
Percebeu-se que nessa atividade não houve apenas a participação daquela equipe que estava ali com a numeração, mas também havia uma discussão também entre as outras equipes em alguma pergunta que tinha uma dúvida ou um questionamento em que eles tinham um problema de entendimento maior. Então, percebeu-se que houve uma participação, principalmente nessa atividade de perguntas e respostas em equipes. Depois dessa atividade, em outra aula, foi possível realizar mais uma prática, que foi a última, que foi a prática de seleção natural para encerrar o conteúdo, que foi de camuflagem das borboletas. A turma foi dividida em duas equipes. A primeira equipe ficou com as borboletas e a segunda equipe ficou com os predadores. Eles iriam ser os predadores que iriam em busca das borboletas. Esses alunos que ficaram com as borboletas, eles ficaram na sala e iriam camuflar as borboletas para que os predadores que estavam fora da sala, né, não conseguissem identificar. Após eles camuflarem as borboletas na sala, os alunos que eram os predadores entraram na sala para procurar essas borboletas. Essa atividade, todos os alunos participaram e percebeu que após essa atividade, em que houve o debate, né, eles perceberam a importância da adaptabilidade do ser vivo ao ambiente para a perpetuação da sua espécie, perpetuação a partir da reprodução. Então, durante todas essas atividades, foi perceptível que o bom planejamento das aulas e o conhecimento da turma é essencial para que o professor consiga, a partir do diálogo, da participação dos alunos, leve esses alunos, os que têm um entendimento maior na temática e também aqueles que anteriormente se demonstravam desmotivados. O professor, a partir desse bom planejamento, consegue acolher todos esses alunos e levar em direção ao aprendizado para a temática de ciências, para a temática da evolução biológica e para a temática dos registros paleontológicos, que no caso do meu trabalho eu trouxe os registros paleontológicos de Alagoas. Muito obrigada a todos.